Tarde. Boa tarde. Então, eu sou Denise Ribeiro, estou pró-reitora de Políticas Afirmativas, sou professora daqui da UFRB, lá do Centro de Ciências da Saúde, em Santo Antônio de Jesus, e aqui ao lado do professor Juvenal, né, a gente meio que tramou essas coisas, assim, Juvenal dizendo que não queria e eu seduzindo ele, para que a gente pudesse fazer, nessa semana, algumas atividades voltadas para a semana, o Dia da África, né, que foi domingo, e aí a gente chamou de Semana da África na UFRB. Então, desde segunda-feira, que tem acontecido, atividade online, né? Na segunda-feira foi a presença do Grupo África nas Artes, grupo de pesquisa coordenado pela professora Amy, apresentou para a gente um trabalho extremamente interessante, né? Que é um jogo onde a gente aprende, discute, participa da questão que é uma discussão bem importante, que é a repatriação de bens culturais de países africanos, né? No segundo dia, que foi na terça-feira, a gente teve uma live com o professor Wilson Matos, que é professor lá da UNEB, e ele apresentou como se encontram os estudos e programas de pesquisa sobre África na Bahia, que também foi bem interessante, né, a gente perceber que muitos programas levam o nome de Programa de Estudos Africanos, mas que tem poucos estudos africanos nesses programas. E também a gente teve a participação, nesse mesmo dia, da professora Iécia, que é daqui, da UFRB, do Centro de Formação de Professores, e que ela esteve apresentando para a gente um pouco da pesquisa dela de doutorado, que ela fez em Angola, sobre as ciências sociais, né, como estão sendo trabalhadas lá nessa universidade. E ontem a gente teve a participação do professor Segone Cossa, que é um professor da Unilab também, lá do Ceará, pró-reitor de Políticas Afirmativas da Unilab, e ele apresentou um pouco do cenário das políticas afirmativas na Unilab, né? E hoje a gente tem a honra de estar aqui presencialmente, né, com o professor Kabengele Munanga, e daqui a pouco Juvenal vai apresentá-lo e mediar essa discussão, tá bom? Quero agradecer a presença de todos, de todas, de todes. Espero que vocês aproveitem o máximo, né, dessa conferência, dessa discussão. Juvenal vai conduzir, depois acho que vai ter um espaço para questionamentos e tal, né, Juvenal? E é isso, muito obrigado. Vamos aproveitar. Denise é atualmente nossa pró-reitora de ações afirmativas. A gente não precisa dizer o que é essa pró-reitoria, que, se não me falha a memória, a primeira pró-reitora está aqui em nossa frente, a professora Rita Dias. A gente não precisa dizer a importância e o significado que essa pró-reitoria tem para a nossa instituição, certo? Eu queria registrar aqui a presença da professora Amy, que é colega nossa aqui do nosso mestrado, é colega do nosso curso de artes e trabalha especificamente com arte africana, tem um grupo bastante ativo, professor Amy Code. Queria registrar a presença, se minha visão está boa, eu estou vendo ali o professor Isaac Tito, que é o colega de História do Colégio Estadual da Cachoeira, em que, seu nome, Tito, eu, mais uma vez, agradeço a todos os colegas que são supervisores, porque o PIBID não funciona se a gente não tiver a colaboração e a parceria dos professores da educação básica. Então, Tito, muito obrigado por sua presença e sua participação no nosso programa. Bom, sem mais delongas, já falamos demais, eu queria convidar e pedir que vocês recebam com todo carinho, todo respeito e toda a deferência que nos merece, o professor Kabengele Munanga. Gente, eu
Fui encarregado por Denise de fazer a apresentação do professor, mas eu não vou falar nada, porque eu acho que o professor dispensa a apresentação. Eu só vou lembrar de uma história. Há exatos 11 anos atrás, nós fizemos aqui nesse auditório uma palestra de encerramento do Encontro Estadual de História, e me encarregaram, o nosso amigo querido, professor Fabrício, que era o presidente do Congresso, me encarregou, me deu a honra, o presente, de apresentar o professor Kabengele. E eu fui ler, pensar no que é que eu ia dizer sobre ele. Então, peguei o látis dele, que já naquela época já não atualizava o látis, certo? E ainda assim deu mais de 50 páginas quando eu imprimi para estudar. Certo? Eu digo, não sei o que é que eu posso dizer do professor Monanga. Eu poderia falar dos orientandos de mestrado e de doutorado que ele fez, que são muitos espalhados por todo o Brasil. Eu poderia falar da quantidade imensa de conferências, de palestras, de cursos que ele ministra Brasil afora e fora do Brasil. Poderia falar da produção bibliográfica dele sobre o racismo, sobre o combate ao racismo, sobre educação, sobre o racismo na educação, sobre história da África, sobre arte, certo? Mas a gente passaria horas e horas falando disso e não daria conta. Então, eu tomo a liberdade de repetir, professor, o que falei lá atrás, e dizer que, para nós, pelo menos, que admiramos e que somos herdeiros de cultura africana, o maior título que a gente pode atribuir a uma pessoa é dizer que nós estamos diante de um velho sábio. A velhice, para nós, nas nossas tradições, significa sabedoria, conhecimento e respeito. Então, é só dizendo isso que eu apresento e passo a palavra para o professor nos brindar com uma conferência sobre esse tema, que é um dos temas eixos do PIBID de História. Nosso PIBID é concentrado, professor, na Lei 11.645, então nós discutimos história afro-brasileira, história dos povos originários e história da África. Então, é um dos temas, e a gente aproveitou a oportunidade da Semana da África para aprender um pouquinho mais, de modo que os nossos estudantes possam ir para a escola e trabalhar com isso. Então, nós agradecemos muito de coração a oportunidade de ouvir os seus conhecimentos, os seus ensinamentos. Então, com vocês, mais uma vez, uma salva de palmas para o professor, nosso mestre, Kabengele Monanga. Boa tarde para todas as pessoas presentes, nossos estudantes, minhas filhas e meus filhos africanos da Unilab. Para eles, eu não sou professor, africanamente falando, eu sou pai para eles. E cumprimento todas minhas colegas, professor da UFRB, digníssima pró-reitor, professor Denise, sentado aqui, junto com o professor Juvenal, que tomaram essa iniciativa para que pudesse participar dessa semana de reflexão sobre o continente africano. E eu estou aqui no Brasil e em julho vou fazer 50 anos do Brasil. Quer dizer que não sou mais pessoa habilitada para falar da África. Tem pessoa mais habilitada, o professor Ananias, nossos jovens aqui, o professor EM, que já fui várias vezes, hoje é pessoa mais habilitada para falar da arte africana do que eu, mas mesmo assim, posso, apesar de me sentir um pouquinho superado também, emitir algum ponto de vista sobre o continente africano, suas realidades e seus problemas e desafios nesse século XXI. Porque a gente fala da África, geralmente, muitas vezes, um pouquinho, sempre positivamente, mas a África tem também problemas, tem dificuldade. Então, eu sou, apesar de ser distante,
fui um colonizado, conheço algumas realidades africanas e posso, mesmo superado, fazer algumas colocações sobre os problemas, os desafios do continente africano no século XXI. Eu falo muito demais, mas vou pedir para Juvenal, quando chegar a hora de me interromper, para a gente falar, passar ao debate. Bom, o continente africano, a África subsaariana, tem uma longa história que remonta à própria origem da humanidade, pois foi nesse continente que surgiram os ancestrais dos homens e das mulheres que habitam nossa galáxia. No entanto, não deveríamos esquecer que quando nós falamos da África, estamos falando de cerca de 1 bilhão de habitantes distribuídos entre 55 países, de centenas de línguas, de povos e culturas. Essa complexidade do continente em termos etnolinguísticos, histórico-cultural e político-ideológico exige cautela e prudência, com teorizações generalizantes que, em vez de explicar esse continente, podem simplesmente desembocar em reducionismos mutiladores. Portanto, a África viveu e vive experiências históricas comuns e apresenta semelhanças culturais que ofereceria algumas possibilidades para compreendê-las como totalidade complexa, sem afogar na generalização as peculiaridades e experiências das nações nela contidas. Sua história é marcada pela violência que começa com o tráfico, conquistas, ocupações coloniais e suas consequências no processo de construção das nações africanas de hoje. Com efeito, os países da África subsaariana, dita negra, começaram a se libertar do jugo colonial a partir de 1957, a começar com o Ghana, que completou seus 68 anos de independência em 6 de março deste ano. Entre 1960 e 1965, quase a totalidade dos países antigas colônias da França, Grã-Bretanha e Bélgica acedeu às suas independências. Precisou-se esperar ainda cerca de 10 anos, durante os quais as antigas colônias portuguesas finalmente se libertaram pela guerra armada. 2 casos pendentes deixaram ainda incompleto o quadro das independências africanas. A Namíbia, ilegalmente ocupada pelo regime do Apartheid, e que se libertou em 1990, e a África do Sul, onde a maioria da população negra não tem direito político na terra dos seus ancestrais, e que se libertaram do Apartheid apenas em 1944. No entanto, os países africanos ainda que libertam enfrentam, em sua maioria, grande desafio no processo de construção das nações democráticas e de sua identidade nacionais e dos seus desenvolvimentos. A explicação dessa situação não está na natureza dos africanos, nem em suas culturas. Ela tem raízes profundas nos fatores históricos externos decorrentes do processo colonial e nos fatores internos decorrentes dos modelos políticos adotados por muitos dirigentes africanos depois das independências. Esses modelos, incompatíveis com o respeito à representação da diversidade, estariam na base das guerras civis
pelo acesso ao poder e das inúmeras violências que prejudicaram a construção das culturas de paz no continente. A África de hoje não é nada mais que o resultado de uma longa história de cerca de 5 séculos consecutivos de exploração, que ela atravessa carregando na entrada do novo século o saldo negativo dos séculos anteriores, ainda que permeado pelos saldos positivos. Visto desse ângulo, suas perspectivas no contexto do novo milênio e da globalização realizar-se-ão com base nesse saldo positivo e negativos provendo do século passado, seja em termos acumulativos, seja em termos de ruptura. Embora a escravidão e a colonização tivessem marcado a história da humanidade nos tempos mais remotos, aos tempos modernos, as sociedades africanas foram as únicas nos últimos 5 séculos a serem submetidas a esses humilhantes processos de destruição e desumanização. Examinando friamente a situação do continente no espaço e no tempo, a sensação que temos é a de fraqueza e de fracasso pelo fato de ter sido dominados e de suas populações terem sido transportadas, escravizados longe de suas terras, por terem sido colonizados dentro de seus próprios territórios, pelo fato de sua elite, na maioria dos próprios países ter tornado independentes, não ter conseguido gerar a coisas públicas de acordo com os interesses desses povos como se esperava, e por ter se servido como testa de ferro ao imperialismo, pelo fato de ser o povo da diáspora, grande vítima do racismo, ocupar coletivamente posições inferiores na escala social, no comando político e econômico dos diversos países onde se encontra. Os quase 3 séculos de tráfico negreiro tiveram, entre outras consequências, além da violência social, uma perda populacional de cerca de 40 a 100 milhões de pessoas, com pesada perda em seus desenvolvimentos, além de desmantelar suas estruturas políticas tradicionais. Imediatamente após o tráfico veio o colonialismo, acrescentando a piagem dos homens e das mulheres, a piagem das terras e das riquezas naturais. Os africanos travaram uma longa luta para romper com os vínculos colonialistas. Assim conquistaram as independências, que a justo título significa o fim das barreiras sociais e raciais, a desmitificação da inferioridade natural dos africanos, o desmantelamento do velho espectro da superioridade natural dos brancos. As independências representaram um momento de ruptura entre um passado de humilhação, de desumanização, de exploração e um futuro diferente a ser construído. Mas, no caminho de construção desse novo futuro, que se inicia na década de 60, os africanos continuaram a carregar os legados da colonização em suas estruturas políticas e econômicas. Sua economia é ainda, desde o colonialismo, orientada e controlada do exterior. Sua infraestrutura aí é ainda colonial, apesar dos esforços de alguns dirigentes nacionalistas.
a velha ordem econômica internacional se mantém apesar dos discursos e das declarações feitas nos fóruns mundiais para transformá-la numa nova ordem que repartiria equitativamente as riquezas da humanidade. A questão da democracia e da construção de um Estado-nação no modelo ocidental, uma das mais cruciais da África de hoje. Pensava-se, no início dos anos 60, que a transferência de poder era apenas um problema de constituições. A maioria dos africanistas africanos acreditava na construção de um Estado-nação e de uma ideologia nacionalista. Apesar de sua vontade e de suas ilusões, a resposta obtida até hoje tem sido, em grande parte, autoritária e militar. Os golpes foram acontecimentos frequentes no continente. No início dos anos 80, o regime militar tornou-se uma regra em muitos países da África, em vez de ser uma exceção. O exército confirmou-se como a única força moral capaz de lutar contra os defeitos dos governos civis, contra a corrupção, a inflação, desemprego, entre outros. Porém, os fatos mostraram que os militares não foram menos corruptos que os dirigentes civis. De 1950 para cá, a população africana quase quadriplou. E seu crescimento passou a ser majoritariamente urbano. Hoje, cerca de 2 africanos em cada 3 moram na cidade. Essa evolução demográfica não deixou de criar novos problemas, pois a maioria das cidades africanas tem de enfrentar grande dificuldade de mobilidades por causa da inexistência de transporte coletivo de qualidade, por um lado, e pela intensidade da circulação dos carros, cujo número muito aumentou, desequilibrando mais ainda a infraestrutura existente, geralmente mal conservadas, pela dificuldade agravada pela poluição das águas, pela falta crônica de alimento, pela penúria sempre crescente de infraestrutura básicas, saneamentos, saúde, educação, por falta de emprego, pela violência. Um dos problemas que aflige também a África nos últimos quase 50 anos de seu processo de independências é a famosa questão dos chamados conflitos étnicos, que, no meu ver, são guerras civis e não verdadeiramente conflitos étnicos. As entidades étnicas, embora realidade socioeconômica incontestáveis na escala mundial, são, sem dúvida, sujeitos de manipulações ideológicas e, nesse sentido, perigoso para as nações em construções, uma vez que a consciência nacional deve ainda ser forjada. Coloca-se, então, aos dirigentes africanos a questão de saber como construir uma identidade nacional sem prejudicar o desenvolvimento das identidades étnicas e regionais, que são fonte de riquezas culturais, mas, ao mesmo tempo, ameaçadoras da unidade nacional, pois manipuladas política e ideologicamente na luta pelo poder. Acho que as pessoas, talvez da minha geração, não estão aqui, mas a gente não esqueceu a palavra de Samora Machel, matar a tribo para construir a nação. Que as manipulações étnicas estavam prejudicando a construção da nacionalidade e da consciência nacional. A ideia de que a etnicidade não oferece uma base sólida para construir uma nação
levou a pensar que o Partido Único seria uma solução viável para impor as realidades políticas modernas baseado na nação, em oposição ao etnicismo desestabilizador. Mas a experiência desses quase 70 anos de independências mostra que os partidos únicos, por onde existiu, favoreceu mais o etnicismo que o regionalismo do que a unidade nacional. Então, as manifestações em favor da democracia que invadiram a África desde 1990 são prova de que o argumento unificador do Partido Único não pode mais ser sustentado por não ter sortido os efeitos que dele se esperava. As elites africanas, de uma certa época, tinham tendência em explicar todas as dificuldades de seus países a partir dos fatores externos, notadamente o colonialismo e o imperialismo. Embora tivessem certa razão, pois esse argumento conserva ainda sua força inercial até nos dias de hoje, creio que não podemos continuar a eximir-nos totalmente da parte de nossas responsabilidades. A elite dirigente africana, salvo raras exceções, é corrupta e alienada. Seu nacionalismo é de fachada, pois serve mais aos interesses estrangeiros e aos dela própria do que aos de seus países. Existe uma exploração interna, uma pilhagem sistemática de continente pelos seus próprios filhos, em estreita elaboração com a exploração externas. Desde 1970, mais de uma trintena de guerras aconteceu, sendo a maioria no próprio interior dos estados. Apenas em 1996, 14 dos 55 países africanos sofreram conflitos armados, o que provocou mais de 5 milhões de refugiados e um imenso deslocamento das pessoas, além das inumeráveis mortes. Tivemos e temos ainda guerra no continente africano, diminuíram, mas no momento que estamos falando, em Moçambique, no norte, não tem guerras, no Sudão tem guerras, na República Democrática do Congo, no meu país, tem guerras. Além das guerras de resistência às invasões e ocupações coloniais, das guerras de libertação contra o jugo colonial, as guerras pós-independência, desde 1960 até hoje, não pouparam nenhuma região africana. Do norte ao sul, do leste ao oeste, passando pelos centros, podemos citar os conflitos entre Argélia e Marrocos, a guerra argelina, a guerra da Líbia, os conflitos do Sahel, os conflitos do Mali e do Níger, as guerras da Etiópia e Eritreia, as guerras dos Tuaregs e os conflitos islâmicos, as guerras do Tchad, as guerras da Somália, entre outras, né? Da Somália, entre clãs, a Somália é uma etnia, então são guerras entre clãs mesmo. Né? As guerras de Libéria, guerra de Serra Leoa, as guerras da Costa do Marfim, as guerras da Nigéria, as guerras da atual República Democrática do Congo, as guerras da República do Congo, as guerras de Ruanda, as guerras nas antigas Rodésias, as guerras de Moçambique. Somada, essas guerras já mataram milhões de africanos, além de prejudicar a formação da cultura de paz, da qual depende a construção de nossas nacionalidades ou identidades africanas. A construção de nossas nações
e democracias e todos os processos de desenvolvimento socioeconômicos. Quando nos primeiros anos da independência, o agrônomo francês René Dumont publicou seu livro intitulado A África Noire et Mal Partie, a África Negra Partiu Mal, ele foi duramente criticado por muitos políticos e estatistas africanos da primeira geração de dirigentes. Hoje a gente reconhece que ele tinha uma certa razão, pois partimos dos modelos políticos que não levaram seriamente em consideração nossas diferenças culturais e regionais na construção de nossas identidades. Os dirigentes africanos de hoje persistem ainda com a ideia de Estado-nação e nem sequer querem dar um olhar ao redor do mundo ocidental para ver como alguns de seus países lidam com a questão da diversidade e da diferença linguísticas culturais em suas estruturas políticas. Nossas nações ainda estão em processo de sua formação e construção, e penso que não é tarde repensar os legados envenenados que recebemos dos colonizadores. Diante desse quadro geral, que a imprensa internacional chama de afropessimismo, coloca-se a questão: quais seriam as perspectivas do continente africano no contexto da globalização e no novo milênio? Apesar de todas as dificuldades apontadas, a África acumula certamente experiências que constituem um saldo positivos dos últimos 5 séculos e que poderiam acompanhá-los nesse novo milênio. Em função dessas experiências, penso que as jovens gerações teriam uma melhor consciência e uma melhor compreensão das fraquezas e explicação do estado das coisas. Portanto, eles poderão tirar lição da história e das teorias sociais e estar em melhores condições para enfrentar os novos inimigos e novos desafios. Acho que a gente está acompanhando o que está acontecendo em Burkina Faso, no Níger, no Mali, com os jovens, que hoje está enfrentando o imperialismo francês e outros imperialismos. Nos últimos 50 anos, 2 forças sociais se sobressaíram e se fortalecem: os jovens e as mulheres. O jovem, porque a senioridade ligado à sabedoria era o único valor conhecido. As mulheres, porque, embora constituam a maior força produtiva, ficaram economicamente dependentes dos homens no contexto colonial. A juventude constitui hoje 3/4 da população urbana, o que representa o risco de gerar uma cultura de violência diante da miséria cada vez mais crescente. Mas como essa juventude tem cada vez menos escolha comparativamente às gerações anteriores, ele deverá ou morrer ao atacar de frente os problemas que fazem dela a maior vítima da sociedade. O papel da mulher conhece também um grande salto, que são elas que investem maciçamente
no setor informal da economia. Embora sua posição esteja ainda delicada, numa sociedade dominada pelos homens, trata-se de uma mudança social promissora. Percebe-se ainda que a nova geração de dirigentes africanos, no limiar de novo século, não se posiciona mais como eterna vítima da história e pensa que a África não deve mais perder tempo ao reclamar a ajuda do mundo inteiro em reparação aos crimes do colonialismo e da escravidão. E essa nova geração recusa a velha dependência colonial e conta com sua própria força. Daí a ideia do renascimento africano. Por outro lado, o problema atual, penso eu, não é mais a produção dos bens de consumo, mas sim o da paz social prejudicada pela mal distribuição das riquezas da humanidade. Não é por acaso que a cultura da violência vem crescendo em várias cidades do mundo, apesar dos progressos da ciência e da tecnologia. Diante de todas essas contradições, coloca-se crucialmente a questão de saber por onde rediscutir o futuro da humanidade. A partir da globalização resultante da tecnologia e da economia e do mercado, com todos seus efeitos positivos e negativos, ou a partir da reinvenção do social. Como reinventar o social sem colocar no primeiro plano o próprio ser humano, a liberdade e a dignidade com seus atributos fundamentais? Como fazê-lo sem respeitar as diferenças e particularidades individuais e coletivas que constituem o princípio da alteridade, sem a qual não existem povos, nações e comunidades humanas? Se a África, os países africanos, definirem que tipo de sociedade querem construir, eles poderão, sem muita dificuldade, adequar esse processo de globalização aos modelos de sociedade projetadas. E essa premissa é prioritária a qualquer tipo de discussão sobre aceitar ou resistir à globalização, embora saibamos que, por enquanto, estamos nela apenas como sujeito periférico e não como sujeito central que define os princípios e dita as regras de jogos. Me recordo aqui de um episódio que aconteceu há 3 décadas, quando dois garotos da República de Guiné-Conakry, com a idade estimada entre 16 e 18 anos, morreram congelados no trem de pouso de um avião da Sabena, companhia aérea belga. Um funcionário da companhia, ao fazer o controle de rotina, encontrou os 2 corpos congelados no aeroporto de Bruxelas. Ele pensou que se tratava de 2 aventureiros que tentavam fugir das misérias e condições de vida do continente. Mas, ao retirar os corpos, ele constatou que um dos 2 garotos tinha um envelope colado junto ao seu coração congelado. E nesse envelope havia uma carta dirigida aos senhores dirigentes dos países ocidentais, suplicando para que pudessem intervir para acabar com as guerras na África. Dizia a carta que só eles
tinha essa força que, se não terminasse com as guerras, jamais as crianças da África terão os mesmos direitos das outras crianças do mundo. Escola, campo de futebol, etc. Mártires anônimos, no meio de tantos outros, esses jovens sacrificaram em vão suas vidas para sensibilizar o mundo ocidental. Lembrar-se-á que, em 1963, isto é, 72 anos atrás, 32 líderes dos Estados africanos, reunidos numa conferência histórica em Addis Abeba, capital da Etiópia, criaram, em 25 de maio do mesmo ano, um órgão interafricano denominado Organização da Unidade Africana, ou UA, que tinha como objetivo promover a solidariedade e a unidade dos Estados africanos, coordenar e intensificar seus esforços de cooperação para oferecer aos povos africanos melhor condição de vidas, defender sua soberania, a integridade territorial e a independência, erradicar todas as formas de colonialismo, promover a cooperação internacional, respeitando a Carta das Nações Unidas e a Declaração dos Direitos Humanos. A Organização da Unidade Africana tem sido fiel à sua missão de personificação da vontade coletiva africana, mas parte importante dos seus objetivos fracassou por diversos motivos. Quando esses estados se tornaram independentes, eles não tinham experiência de governança moderna e de organizações internacionais. A maior crítica diz respeito à sua ineficiência na prevenção ou resolução dos conflitos interafricanos e sua inabilidade ou relutância para condenar os despotismos e promover a democracia e os desenvolvimentos econômicos e social. Vocês são mais jovens, alguns países africanos tiveram como presidente da Organização da Unidade Africana alguns pessoas que eram militares ao serviço do imperialismo para dirigir a União Africana. Nós tivemos pessoas na presidência como o general Mobutu Sese Seko, que ficou 33 anos no poder, e de Amin Dada, que nós conhecemos, e dirigiu a União Africana, para mostrar a incapacidade desse senhor de construir a paz no continente africano. Então, os dirigentes africanos atuais se deram conta, a partir das reivindicações populares e da dificuldade acima descritas, que a Organização da Unidade Africana não era mais um órgão adequado para enfrentar os problemas da África no século XXI, dentro do contexto do mundo globalizado. Por isso, sem renunciar à ideia condutora que vem do movimento pan-africano desde 1900, ideia baseada na convicção da solidariedade de todos os povos africanos e suas diásporas, eles lançaram a ideia de criar uma nova organização capaz de desafiar as realidades do mundo globalizados, do qual a África está cada vez mais marginalizada. E essa nova organização recebeu o nome da União Africana. Nome inspirado, dizem alguns, da União Europeia. Não se trata mais de construir a unidade africana,
tendo em vista a complexidade, a diversidade do continente e suas ilhas, mas sim de construir uma união para poder enfrentar coletivamente os problemas e as dificuldades africanas. Na estratégia de dividir para dominar, o sistema colonialista na estratégia de dividir para dominar, os sistemas coloniais tribalizaram as sociedades políticas africanas tradicionais, fazendo desaparecer em seus vocabulários as palavras império, Estado, reino ou chefias, e opondo as chamadas tribos uma contra outras. O exemplo de Ruanda é bastante esclarecedor. Antes da chegada dos alemães e depois dos belgas, o Ruanda era uma sociedade testamentar, formada por duas castas, ou classes sociais, os Tutsi, pastores, os Hutu, agricultores, e uma minoria dos caçadores-coletores, os Batwa, pejorativamente chamados de pigmeus, viviam sem conflitos no mesmo território geográfico comum, falavam a mesma língua, o Kinyarwanda, cultivavam o mesmo Deus dentro de uma monarquia de origem divinas. Mas a ideologia colonialista belga os dividiu em tribos hierarquizadas em superiores e inferiores, deixando um legado negativo que impediu, depois da independência, para construir um governo de reconciliação nacional. As guerras fratricidas entre os Tutsi e os Hutu deixaram um triste balanço de cerca de 800 mil mortos numa guerra que durou apenas 8 meses. A frase matar a tribo para construir a nação, que foi pronunciado no contexto da guerra civil moçambicana pelo saudoso presidente Samora Machel, se aplicaria à situação de Ruanda e de muitos países africanos. O que fazer e como fazer para que a África possa seguramente construir seu desenvolvimento social e econômico. Em outra palavra, parafraseando o historiador Joseph Kizerbo, para quando a África? A resposta, para quando a África? A resposta a essa pergunta leva em conta a análise dos fatores de desenvolvimento e a dificuldade que o bloqueiam. Entre essas relações-se notadamente os legados do tráfico negreiro, da escravidão e da colonização, a dificuldade para a construção de uma democracia e da nacionalidade, os conflitos étnico-raciais, as guerras civis e suas violências, a má governança, a ausência de uma educação que liberta culturalmente como enfoque nas necessidades e realidades africanas, a violência dos direitos humanos, a começar pelo direito à vida, a falta de investimentos em ciência e tecnologia com aplicações na agricultura e na indústria de manufaturados, a falta de investimentos na saúde pública e de água potável. Diz-se com certo exagero, mas com certa razão, que no trem em direção ao desenvolvimento, os africanos aparecem geralmente como simples viajantes, em vez de pilotar, de ser pilotos ou copilotos do seu próprio destino. Isso não quer dizer que falta exemplo de crescimento significativos, apesar de casos de regressão econômica observada em alguns países africanos
depois da independência, exemplo da atual República Democrática do Congo. Mas, de modo geral, mesmo nos países que acusam taxa de crescimento econômico positivamente surpreendente, como foi o caso da África do Sul, que teve um crescimento de 4% em 2005, Angola, que teve um crescimento de 23% em 2007, Moçambique, que teve um crescimento de 8% entre 2000 e 2006. Ainda se observa a degradação da situação social, pobreza, desempregos, mortalidades, em muitos países africanos. Se observa aumento das desigualdades econômicas entre classes sociais, a degradação e insuficiências das instalações sanitárias, de moradias, do sistema de saúde, de transporte público de qualidades, dos meios de comunicação em geral. Ou seja, por mais encorajante que essas estatísticas possam parecer, com certeza a qualidade de vida da grande maioria da população africana continua a se deteriorar. Mais do que a metade da população africana continua a viver abaixo de linha da pobreza, seja com $2 americanos por dia, enquanto 39% dos africanos vivem com menos de $1,25 por dia, em 2011. São estatísticas do Grupo de Banco Africano de Desenvolvimento, não estou inventando nada. É muita coisa, vou já... Bom, cinco organizações merecem ser reconhecidas pela sua contribuição crítica à corrente hegemônica e seu apoio à comunidade e Comitê de Desenvolvimento Africanos dessa época. Trata-se do Instituto Africano para o Desenvolvimento Econômico e Planning, sob o comando de Samir Amin, um grande economista do Egito, que já se foi para o Orum. A gente pode nomear um conselho para o desenvolvimento de pesquisa em ciências sociais, Codestrias, que a Nini deve conhecer melhor do que eu, porque ele vive na África, acompanha as relações. Por caso que tentam fazer alguma coisa para mudar esses quadros. Os exemplos, tem alguns organismos, alguns dirigentes africanos, todo mundo acompanhar a situação do Muammar Gaddafi, que é ele mesmo que idealizou a União Africana, que mostrou que a Organização da Unidade Africana não funcionava mais, que era um grande financiador do Banco Interafricano de Desenvolvimentos, e quando ele já se aproximava para tirar a África da zona do dólar, o imperialismo cortou a cabeça. Essa é uma das realidades dos países africanos. É por isso que a gente fica preocupado com esses três jovens do Burkina Faso, de Níger e do Mali, porque o imperialismo, quando vê que não está dando mais, ele simplesmente corta a cabeça desse tipo de pessoa que quer mudar a África. Bom, nós sabemos que os países africanos atuais, salvo o caso da Etiópia, são heranças coloniais
resultaram do processo histórico de invasões e ocupações caracterizado pela unificação num único território de povos antigamente independentes e culturalmente diferentes, por um lado, e de separação em território diferente de um mesmo povo antigamente unido no mesmo território. A conquista da liberdade pela luta popular custou muito caro aos africanos, e todos querem preservar esse legado em sua integridade territorial através de um novo processo que passa pela construção da nação e da identidade nacional, ou seja, da unidade nacional e da cidadania. E reconquistamos territórios, estados herdados, que nos foram coletivamente roubados, mas para transformá-los em verdadeiras nações, partimos, como diz, dos modelos que nada tinha a ver com o que éramos antes, ou seja, a construção de um Estado-nação, ao exemplo do republicanismo jacobino a francesas, no lugar do modelo de um Estado multinacional, de um Estado multicultural e multinacional que nos aproximaria do que éramos antes das invasões coloniais. Os exemplos pululam que demonstram que numerosas democracias ocidentais são multinacionais. São países que, ao contrário da França, do tempo da Revolução, que fez desaparecer suas minorias linguísticas e culturais, ou seja, seus bascos e bretões, foram conduzidos ulteriormente a desenvolver algumas formas de partilha multinacional de poder, ou seja, as formas de federalismo, como foi o caso da Espanha, da Bélgica, da Suíça. A Suíça é um pequeno país, mas que tem 4 línguas e 4 comunidades culturais. A Inglaterra, Canadá. Então, nesses países, a cidadania é multicultural. Então, uma teoria liberal dos direitos das minorias é respeitada nesses países. Os Estados Unidos, por exemplo, abriga um bom número de minorias nacionais, entre os quais os ameríndios, os porto-ricos, os chicanos, descendentes dos mexicanos, os polinésios do Havaí, os chamados os chamorros do Guanas e os habitantes de diversas ilhas. Esses grupos foram todos incorporados nos Estados Unidos sem que o desejassem pela conquista e colonização. Mas quando foram incorporados, a maioria desses grupos obtiveram um estatuto político especial. Assim, os indígenas foram reconhecidos enquanto nações interiores, dependente desse título detento de um governo, de tribunais e direitos distintos, garantido pelos tratados. Porto Rico, por exemplo, pertence a um Commonwealth e dispõe de um poder especial que lhe permite se autogovernar. E esses grupos gozam igualmente do direito relativo ao uso das línguas e da terra. Para o Havaí, as línguas autóctones têm o mesmo estatuto que o inglês nas escolas.
nos tribunais e nas administrações, enquanto para o Porto Rico o espanhol é a língua oficial. Dizer que esses países são estados multinacionais não é negar, né, que seus cidadãos constituem um único povo. Os suíços, por exemplo, manifestaram um forte sentimento de lealdade partilhadas, apesar de suas divisões culturais e linguísticas. De fato, esses estados multinacionais não poderão sobreviver se os diversos grupos multinacionais não se encontram, não se entendem, desculpe, não pertencem à comunidade política mais ampla, no seio do qual eles coabitam. Na Suíça, como na maioria dos estados multinacionais, os grupos nacionais manifestam um sentimento até de obediência ao Estado, justamente porque o Estado reconhece e respeita sua existência nacional distintas. Os suíços são patriotas, mas a Suíça a qual eles pertencem afirma sua habilidade, sua lealdade, né, se define como uma federação, né, de povos distintos. Então, a gente vai ver isso na história da humanidade. Depois, por exemplo, da imploração da União Soviética, muitos países do leste europeus que faziam parte do bloco soviético entraram em crises estruturais, devido tanto às diferenças ideológicas como linguísticas e culturais. Tiveram conflitos que os levaram à separação e à formação de pequenos países políticos territorialmente independentes. Mas muitos países africanos continuam com essa ideia de construir um Estado-nação, no exemplo da França, ou de alguns pequenos países africanos, mas a maioria das populações no mundo são multinacionais. E nossos conflitos continuam. Eu acho que não é muito tarde os países africanos repensaram um pouquinho, abrir mão dos modelos que eles herdaram do colonialismo. Então, eu acho que já cansei bastante vocês. A mais interessante é o debate. Me coloco à disposição.